Boa noite, Samuel Magalhães, Eudes Vera, queridos companheiros que estão chegando na sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria profunda estarmos novamente hoje, principalmente hoje. A casa se engalana em razão de estarmos aprendendo, envolvendo, experienciando com os companheiros da FEB. É um intercâmbio muito bom. A ideia é que nós conheçamos os companheiros da Casa Mater do Espiritismo. Para nós, uma honra, é uma homenagem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, estarmos vinculados à FEB. A sala virtual, Joana de Ângeles, tem esta preocupação, formar vínculos efetivamente espirituais, no sentido de que a doutrina venha com toda a força, com toda a beleza, trazendo-nos o encanto de evoluir. Vamos, portanto, iniciar passando a palavra ao nosso âncora, Eudes Veras. Uma boa noite, Luiz. Boa noite a todos vocês que estão conosco. Hoje, fenômenos, ciência e espiritismo, com o nosso querido Samuel Magalhães. Boa noite, Samuel. Boa noite, Eudes. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite a todos que nos ouvem. Uma alegria imensa receber mais uma vez um trabalhador da Federação Espírita Brasileira para interagir conosco aqui na sala virtual Joana de Ângeles, a qual nesse momento eu convido você que está conosco para, em prece, podermos vibrar de forma positiva, a qual eu peço ao nosso irmão Luiz para que faça a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, estamos muito felizes de, num recolhimento obrigatório de uma das ferramentas da evolução, podermos aproveitar essas ensanchas para que possamos desenvolver ainda mais a acuidade no contexto espiritual. Como é bom, Senhor, estarmos resignados diante das necessidades evolutivas que muitos entendem como sofrimento. É a dor da iluminação, é o cinzel, o martelo que bate em nós para retirar os excessos. Mas ficamos muito felizes porque a obra da perfeição se adianta nas mãos iluminativas da providência divina. Que Jesus abençoe esse trabalhador incansável, acompanhando a sua messe pelo que já desenvolveu e desenvolve. Ficamos até um pouco apequenados de tanto esforço, um esforço inaudito. Serve de exemplo a todos nós, um trabalhador que tem a marca das mãos calosas no trabalho no bem. Que Jesus o ilumine, para que ele nos ilumine os cantos da alma com os seus painéis de estudo doutrinário dentro dos fenômenos que a doutrina espírita nos dá pelo olhar da ciência. Se conosco, Jesus amigo. Agora. Muito bem. Estamos dando início a esse bate-papo, fenômeno, ciência e espiritismo. E antes de apresentar o nosso expositor da noite, eu quero lembrar vocês que estão assistindo ao programa, nós estamos aí pela Rede Amigo Espírita, pela Sala Virtual Joana de Ângeles e também pelo Facebook. Vocês podem estar enviando-nos perguntas, questionamentos, discussões, que serão posteriormente apresentadas ao nosso irmão, que eu tenho certeza com respostas muito preciosas. Samuel Nunes Magalhães, historiador e membro do Centro de Documentação Espírita do Ceará.
fundador do Centro de Documentação Espírita do Amazonas. Fundou e presidiu o Centro Espírita Francisco de Assis em Barro, no Ceará. E o Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho em Fortaleza, também no Ceará. Colaborador da Federação Espírita Brasileira, responsável pelo seu arquivo histórico. Articulista do Reformador e de outros periódicos espíritas, escreveu os livros Charles Richet, O Apóstolo da Ciência e o Espiritismo, e Ana Prado, A Mulher que Falava com os Mortos, publicados pela FEB Editora. Coautor do livro Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, publicado pela La Chatre, do Anuário Histórico Espírita das edições de 2003, 2004 e 2006. Publicou o livro mediúnico Histórias da Vovó Amélia, pela IDE Editora. Já esteve como diretor de comunicação social da Federação Espírita Amazonoense e diretor de assistência e promoção social da Federação Espírita do Estado do Ceará, e como presidente do Centro Espírita O Consolador, em Manaus, no Amazonas. Cearense, aposentado pelo Banco do Brasil, reside em Brasília, capital federal, desde 2009. Seja muito bem-vindo, Samuel Magalhães. Obrigado, Eudes. É um prazer estar com todos vocês nessa noite. Então, o nosso boa noite, aqueles que acompanham a Sala Joana de Ângeles, aqui pela Rede Amigo Espírita, e pedimos a Jesus, nesse instante, que nos ampare o caminho e que nos dê a sua paz, para que melhor aproveitemos a nossa caminhada aqui na Terra, em direção à felicidade verdadeira que é o reino dos céus. Fenômenos, ciência e espiritismo. Os fenômenos chamados espíritas, e eles têm acompanhado a humanidade desde o homem primitivo. Não é uma coisa dos últimos tempos, dos últimos séculos, mas nós vamos perceber, através da história, que tem estado presente em nossas vidas, como espíritos imortais que somos. E a crença na imortalidade, ela permeou todos os povos mais antigos. No Egito, na Pérsia, na Grécia, entre os judeus, a crença na imortalidade do homem tem gerado para nós reflexões profundas. E quando nós vamos a tempos mais recuados, a arqueologia demonstra que o homem primitivo costumava, em determinadas épocas, quando ia sepultar os seus mortos queridos, colocar junto a eles os seus apetrechos de caça, de pesca, colocavam alimentos, porque intuíam que a alma continuava sua jornada além da vida física. Mas, um pouco depois, nós vamos encontrar os poderosos, os reis, os faraós, que em muitas ocasiões os seus súditos, alguns dos seus súditos, eram sepultados junto com eles, ainda vivos, para que lhes servissem no outro lado. Porque o homem tinha essa intuição. E também dizem-nos os espíritos que essa crença nasce também do contato na hora do sono com os chamados mortos. E aí vem a intuição que, como nos diz André Luiz, em uma de suas obras, foi a primeira mediunidade surgida no homem. E deverá ser aquela que irá prevalecer no final dos tempos. Então, como humanidade, nós sempre estivemos envolvidos
com aqueles que não estavam mais domiciliados na carne, com aqueles que já haviam partido da vida terrena. E, à medida que o tempo avançou, essa proximidade ela se torna mais intensa. O homem passa a ter contatos mais diretos com os espíritos, embora ainda não soubesse com clareza o que acontecia, ainda não percebesse claramente a finalidade desses contatos e daí as superstições. Mas trazendo aqui para o Ocidente, nós vamos observar no Antigo Testamento a obra que nos fala sobre o povo hebreu, de quem nós herdamos essa religiosidade, que naquela época os espíritos já se manifestavam de maneira mais intensa. E nós vamos ter a representação máxima desses fenômenos em Moisés, que liberta o povo judeu do cativeiro no Egito. E Moisés recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, num fenômeno de escrita direta, em que ali foram gravados os ensinamentos que seriam o germe e são o germe de toda a moral que nós herdamos de Jesus. Então, Moisés, para nós, é um grande médium e participa desses fenômenos no Monte Sinai. E não só nessa questão do mosaísmo, que vai dar origem depois aí ao Pentateuco, mas nós vamos ver que nas religiões ocidentais nós vamos ter a presença do fenômeno mais ou menos como uma constante. E depois de Moisés, nós vamos encontrar outros fenômenos descritos no Antigo Testamento. Gostamos sempre de lembrar a visita que o rei Saul faz à pitonisa de Endor. Naquele tempo, a cidade estava sitiada pelos filisteus. E Saul temia o exército, que era muito numeroso. Então, ele resolve procurar alguém que lhe pudesse falar, já que as suas preces, diz o texto do Antigo Testamento, não haviam recebido resposta divina. Então, ele queria falar com alguém que lhe pudesse trazer a voz daqueles que não estavam mais na terra, para sossegar-lhe o coração. Então, que lembram a Saul que ele havia mando expulsar das terras dele todos os adivinhos, todos os quiromantes, ou seja, todos aqueles que mantinham um contato com o mundo espiritual. É quando alguém lembra da pitonisa da cidade de Endor. E então Saul, na calada da noite, disfarçado, vestido de mulher, ele procura a pitonisa. E ali ele entra em contato com a sombra de Samuel, no fenômeno de efeito físico, no fenômeno de materialização. Porque o texto vai nos falar que depois Samuel se desfaz numa nuvem, seguramente uma nuvem ectoplásmica. E esse contato com o espírito de Samuel, Saul toma conhecimento dos desastres que viriam, das dificuldades que enfrentariam e que, de fato, o vaticínio, ele acontece. É uma realidade. Então, o Antigo Testamento está cheio desses fenômenos, está repleto desses fenômenos. Mas é no cristianismo que nós vamos encontrar o fenômeno espírita em
maior expressão. Os milagres de Jesus, que tem um componente, se não mediúnico em todos eles, porque os espíritos o obedeciam, mas fenômenos psíquicos, alguns deles extraordinários, e que Allan Kardec vem sugerir para nós no livro A Gênese, o que poderia ter provocado esses fenômenos, como a levitação de Jesus sobre o lago de Genezaré, sobre as águas, as curas que ele realizava, a dupla vista, como é o fenômeno da pesca, chamada pesca milagrosa, que Allan Kardec vem nos dizer que Jesus, esse fenômeno de dupla vista, em que ele se projeta fora do seu corpo físico, ele vê com a visão do espírito onde estavam os peixes, onde estava o cardume, e diz para aqueles pescadores que o seguiam: joga a rede aqui. Isso depois deles terem passado a noite inteira sem conseguir pescar. Num fenômeno de dupla vista, Jesus desaparecia na multidão, num fenômeno de desmaterialização, que mais tarde nós vamos encontrar explicação dentro da doutrina espírita. Então, a vida de Jesus, desde o início, com a estrela de Belém, possivelmente espíritos que apontavam esse caminho, essa luz, a luz desses espíritos, e durante toda a sua existência, a crucificação, a sua ressurreição no Jardim do Sepulcro, aparecendo ali em primeiro a Maria de Madalena, numa demonstração de que o Espírito atua nos dois lados da existência e mostrando que não há proibições nesses fenômenos. Quando ele sobe ao Tabor, ele vai acompanhado de 3 de seus discípulos, aqueles mais próximos que sempre o acompanhavam: Pedro, Tiago e João. Às vezes, André, irmão de Pedro, também o acompanhava nessas horas, o que sugere que talvez fossem médiuns de efeitos físicos, porque é no Monte Tabor, quando Jesus entra em oração, que seu espírito se torna luminescente no fenômeno que nós conhecemos dentro do Novo Testamento, aí como a transfiguração de Jesus. Ele se torna luminoso e naquela hora surge, aparece ao lado deles as figuras de Moisés e de Elias. Estão ali com Jesus. E a visão é tão nítida que Pedro pergunta, diz assim: Senhor, não seria interessante que nós armássemos 3 tendas, uma para cada um de vós, tal a nitidez da presença desses espíritos que depois desaparecem numa nuvem. Essa nuvem sempre nos remete à possibilidade do fenômeno de ectoplasmia, do ectoplasma aí se dissociando. Esse instante é aquele que antecede ao momento em que ele vai dizer, quando desce o monte, que João Batista e Elias são o mesmo espírito em vida diferente. Mas a vida de Jesus passa e ele desencarna no Gólgota, reaparece a Maria de Madalena e diz para ela: vai e avisa aos teus irmãos, aos meus irmãos, que eu voltei. E a partir daí, desse fenômeno em que Jesus aparece ressurrecto a Maria de Madalena, historicamente é que inicia-se o cristianismo. Porque até então nós tínhamos Jesus fazendo a sua pregação, trazendo a boa nova, que viria nos falar do reino dos céus, viria nos falar da nossa realidade como espíritos. Mas a partir daquele instante,
ali da ressurreição, nós temos o início do cristianismo, ou seja, em que os apóstolos começam a pregar a palavra de Jesus. E Maria vai ao encontro dos apóstolos, que vem verificar se aquilo tudo era verdade. Mas eles estavam temerosos, estavam apavorados com os acontecimentos últimos em que Jesus fora crucificado. Então, estavam recolhidos. E aí nós temos um fenômeno extraordinário, que é o fenômeno de Pentecostes, em que os apóstolos falam línguas diferentes. Diz o Evangelho que é ouvido um barulho muito forte, como que um estrondo, os fenômenos de efeitos físicos, luzes descem sobre a cabeça dos apóstolos, num fenômeno de efeitos físicos, e eles falam língua diferente. A xenoglossia, termo cunhado pelo estudioso e pesquisador dos fenômenos espírita, o italiano Ernesto Bosano. Então, naquele instante, estava surgindo ali, de maneira massificada, o fenômeno da mediunidade entre aqueles que seriam os continuadores da obra de Jesus, aqueles que iriam divulgar a sua mensagem, aqueles que estariam encarregados de fazer florescer para o mundo inteiro a mensagem augusta do nosso governador planetário. E é a partir dali que os apóstolos asserenam. Jesus passa 40 dias com ele, diz o Atos dos Apóstolos. E Lucas, no capítulo 24, ele vai nos dizer que durante esse período, Jesus falava com eles sobre o reino dos céus, ou seja, tudo que Jesus não houvera podido falar quando estava em vida com eles, agora os instruía. Imaginemos o que seriam esses diálogos de Jesus materializado, junto com os apóstolos, falando dessa realidade maior. E os apóstolos saem a pregar o Evangelho. E, nesse trabalho deles, os fenômenos, hoje que nós chamamos espíritas, acompanham o passo de todos eles. Atos dos Apóstolos vem nos dizer que as pessoas costumavam colocar os doentes à margem do caminho para que a sombra de Pedro os curasse. Nos fenômenos de cura, nós vamos encontrar Paulo de Tarso falando para nós que 2 varões foram ter com ele, 2 espíritos, 2 desencarnados. E em momentos diversos, nós vamos encontrar a presença dos espíritos seguindo passo a passo com eles. Jesus vai encontrar Paulo de Tarso, pouco depois, às portas da cidade síria de Damasco. É aquele instante grandioso em que Paulo reconhece Jesus como a expressão divina a que devia seguir. E Paulo fica cego. E, lógico, é uma cegueira espiritual. E que logo depois ele é curado por Ananias, amando de Jesus. Então, o fenômeno mediúnico ele está presente no cristianismo como nunca esteve presente até então na vida da humanidade. Mas, com o passar do tempo, os cristãos primeiros, nós sabemos, sofreram graves perseguições. E só a partir do início do século IV, o cristianismo passa a ser mais aceito dentro do governo romano, com todas as suas questões políticas.
mas vai trazer com isso mudanças dentro do seio da igreja primitiva. É tanto que quando se fala em igreja primitiva no cristianismo, nós vamos ali até o concílio de Nicéia, porque a partir de então muitas mudanças acontecem. É quando chega a Idade Média. Aqueles antigos padres da igreja, todas as testemunhas do cristianismo primitivo, testemunhas oculares, já haviam desaparecido. Aqueles que foram herdeiros diretos das suas memórias também já haviam desencarnado. Os antigos padres da igreja do século I, II e III haviam desencarnado, estavam desencarnando. E essa cultura do contato com o mundo espiritual, ela começa a declinar. E na Idade Média, com o avançar dos anos, passa a ser proibido de maneira terminante. Tivemos eventos como a Inquisição, por exemplo, que perseguia aqueles que produziam esses fenômenos ou que diziam que tinham contato com os chamados mortos. Isso a história vem demonstrar para nós. Embora no seio da Igreja Católica, nós vamos ter muitos santos da Igreja aí produzindo fenômenos, fenômeno de levitação, fenômeno de cura, fenômeno de psicografia, como é o caso de Teresa d'Ávila, e outros fenômenos que aconteciam no seio da Igreja e que eram aceitos, porque esses fenômenos eles nunca desapareceram. Mas a Idade Média foi um período muito difícil para o Ocidente, especialmente, porque o homem foi proibido praticamente de pensar. Ele foi tolhido nessa faculdade que é do espírito. E se criou em torno do fenômeno uma auréola de sobrenatural, de maravilhoso, e que também gerava, como dissemos, essas perseguições. Então, era preciso que o tempo avançasse, que o homem avançasse em seus conhecimentos, que a ciência caminhasse mais, a fim de que pudéssemos ter uma compreensão racional de toda essa gama de fenômenos que sempre acompanhou a humanidade. Nós vamos ter, no século XVIII, o chamado século das luzes, o movimento do iluminismo, que devolve pouco a pouco ao homem o que já havia, de certa forma, começado no Renascimento, aí entre o século XIV e XV, devolve ao homem a possibilidade de investigar, de pesquisar, de questionar aquilo que era dito por uma questão de fé somente. E os homens, aqueles espíritos que já haviam caminhado mais na direção do enriquecimento do intelecto, eles começam a questionar todas essas coisas. Então, a ciência começa a avançar, e avança na física, avança na química, avança na biologia, avança em todas as direções. Nas ciências sociais, há uma preparação para que nós pudéssemos aí ter uma nova compreensão. E esses fenômenos, então, eles aparecem de uma maneira mais livre, em que as perseguições elas passam a ser praticamente somente verbais. É quando aparecem grandes médiuns, como Emanuel Swedenborg, que é um dos precursores do espiritismo. Nós vamos ter Andrew Jackson Davis também, com fenômenos extraordinários, também outro dos precursores. Então, há uma preparação, porque sempre há uma preparação. Quando Jesus veio
até nós, João Batista prepara o caminho de maneira mais imediata, mas a humanidade já estava mais amadurecida. E para a chegada do Espiritismo, também nós tivemos esses precursores que foram preparando esse caminho. Até que surge nos Estados Unidos, em 1847 para 1848, os fenômenos de Hydesville com a família Fox, com as filhas de John Fox, em especial as duas meninas, a Kate Fox e a Margareta Fox, que elas produziam o fenômeno, o espírito, através das faculdades dela, do ectoplasma que elas forneciam. Ele promove alguns fenômenos de efeitos físicos, como pancadas, como movimento de objetos, e ali inicia um novo momento. Allan Kardec diz que, a partir dali, iria surgir o Espiritismo. Para ele, é o início, é o momento mais importante, o momento das irmãs Fox, que nos Estados Unidos, eles tomam uma dimensão muito grande, até com apresentações em salões. Até então, ninguém sabia o que eram esses fenômenos. Alguns diziam que era puro magnetismo, outros que era questão da eletricidade, alguns diziam que era fraude, embuste, mas alguns outros começam a perceber ali alguma coisa além disso. É tanto que muitos são os estudos, além do de Allan Kardec, que apareceram na época em torno desses fenômenos. Mas, quando chega à França, as chamadas mesas girantes, e que Allan Kardec é chamado, é convidado a assistir esses fenômenos, quando ele finalmente resolve-se a fazer isso, ele percebe que por trás daqueles fenômenos existia uma razão muito maior, que eles não eram elementos, coisas do entretenimento, mas que dali surgiria uma nova ciência, dali surgiria uma nova filosofia. E é quando Allan Kardec se debruça sobre os fenômenos espíritas e aí estabelece para nós as obras, em especial as 5 obras que nós conhecemos como o Pentateuco, a partir do Livro dos Espíritos, publicada em 1857, e a Gênese, publicada em janeiro de 1868, que foi o último deles. Então, no corpo doutrinário, Allan Kardec vai falar das relações dos espíritos com os que estão na Terra, com os chamados vivos. Ele nos diz que o Espiritismo é essa ciência de observação e também uma filosofia, porque vai atrás das consequências morais de tudo isso. Mas os fenômenos trazidos por Allan Kardec em suas obras, na Revista Espírita, e que acontecem em todo mundo de uma forma, digamos assim, contínua e repentina, a que Conan Doyle vai chamar de invasão organizada, os espíritos vêm declarar de maneira definitiva a sua existência, a sua presença. Mas se muitos foram aqueles que acreditaram no trabalho feito por Allan Kardec como uma realidade, que viram o Espiritismo como ciência, porque ele é ciência pelo método usado por Allan Kardec no seu estabelecimento, muitos eram aqueles que não criam nessas coisas, especialmente aqueles que pouco leram ou nada leram acerca do Espiritismo. Fato é que Allan Kardec, desencarnando em março de 1869, iria se iniciar um novo momento da fenomenologia espírita. Alguns estudiosos chamam esse período de período clássico das investigações científicas,
Um período que dura aí entre 50 e 60 anos, esse período clássico das investigações científicas em torno dos fenômenos. Nós temos, por exemplo, o grande físico e químico inglês William Crookes, descobridor do talho, descobridor do estado radiante da matéria. Ele foi convidado pelos reis da Inglaterra a investigar os fenômenos, a formar uma equipe. E qual era a finalidade da investigação desses fenômenos? Não era testá-los, porque se pensava, então, que esses fenômenos eram fruto do fanatismo, do embuste e do logro. Então, eles foram convidados para fazer essas investigações, com a finalidade de dizer: isso não é verdade. Então, William Crookes forma uma equipe. Entre eles, nós vamos encontrar a Marie Curie, a única pessoa que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, um de física e outro de química. Nós vamos ter cientistas da maior estatura da época investigando os fenômenos. É quando Crookes vai examinar parte dos fenômenos produzidos por Daniel Douglas Home. E, em especial, ele fica muito conhecido pelos fenômenos do espírito Kate King, através da mediunidade de Florence Cook, em que, nessas reuniões, o espírito de Kate King materializava-se, se corporificava, se deixava tocar, se deixou fotografar, conversava com as pessoas, também foi tomado a sua pulsação, demonstrando que ela estava ali e que era um ser vivo, não era uma ilusão. Então, Crookes investiga os fenômenos através da Florence Cook, aí por mais ou menos 3 anos de trabalho, e que publica nos relatórios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e da Academia Real de Ciência de Londres o resultado dessas investigações, em que ele não estava só, e que, ao final dessas pesquisas, ele, falando sobre os fenômenos espíritas, ele diz: já não mais digo que isso é possível, mas digo que isso é verdade. Tal o convencimento de William Crookes ao final das suas investigações. Ele que depois, já no início do século XX e final do século XIX, ele volta a repetir que nada mudaria daquilo que havia falado, mas que, se quisessem, ele até acrescentaria outras verdades, ou seja, ele mantém a sua crença nesses fenômenos. A partir desse trabalho de Crookes, que vai reunir outros pesquisadores, o mundo vê muitos acadêmicos, muitos cientistas acadêmicos, indo buscar esse caminho da veracidade do fenômeno espírita. Nós vamos ter, por exemplo, na França, o Charles Robert Richer, que nasceu em 1850 e desencarnou em 1935. Richer foi médico, professor da Faculdade de Medicina de Paris, fisiologista famoso, considerado à época o homem mais inteligente da França. Richer, que navegou pela literatura, pela história, pela psicologia, pelos projetos de pesquisa em torno da aviação. Ele também mergulha na pesquisa dos fenômenos espíritas. Ele ouve falar dos fenômenos, ele que já tivera antes, aí, na década de 1870, estudado os fenômenos do hipnotismo, num hospital em que ele trabalhava como externo. E, quando lhe falam sobre os fenômenos espíritas, ele fica reticente e diz que, se soubesse onde tinha
esses fenômenos para que ele observasse, como cientista que era. Ele iria a qualquer parte do mundo. Um ano depois, Alexander Aksakov, outro grande pesquisador dos fenômenos espíritas, o russo Alexander Aksakov, que era seu amigo pessoal, encontra com Richer e lhe diz: olha, não é preciso que você vá ao fim do mundo para ver esses fenômenos. Eu o convido para irmos à Itália, para vermos os fenômenos através da senhora Eusápia Paladino. Eusápia foi a médium talvez a mais extraordinária da época. Ficou conhecida na Europa como a feiticeira. Fenômenos realmente assim únicos. E então Richer vai a Milão, na Itália, para ver as reuniões com Eusápia Paladino. E durante anos ele investiga esses fenômenos, não só com Eusápia, mas com vários outros médios, como a Leonora Piper, Madame d'Esperance e outros médios, e ele, de início, chega à conclusão que aqueles fenômenos eram reais. Eles não eram um produto da fraude, porque esses cientistas eles tinham maior cuidado. Eles amarravam os médiuns, eles os vigiavam de perto. Então, a fraude praticamente era eliminada. Embora Richer não acreditasse, de pronto, que os fenômenos fossem produzidos pelos espíritos, ou seja, pelas almas daqueles que já haviam morrido. Ele achava que aquilo poderia ser um produto da mente, uma questão psíquica. É aí que ele estabelece essa nova ciência, a metapsíquica, que vai estudar os fenômenos espíritas com outros nomes, e que depois essa metapsíquica termina originando ou servindo de base para a parapsicologia de J.B. Heine. Então, Richer, só ao final da vida, em um bilhete que ele escreve a Ernesto Bozano, que ele considerava um cientista extraordinário, achava os seus trabalhos, as suas monografias extraordinárias, é que Richer vai dizer, esse texto foi publicado no Psych News, em maio de 1935, por Ernesto Bozano, em que ele dá razão sobre a teoria espírita, e que a teoria espírita era quem melhor explicava esses fenômenos. Então, nós tivemos cientistas que não eram espíritas, debruçados sobre esses fenômenos. Eles eram das academias. Richer foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Ganhou prêmios variados. É autor do primeiro dicionário de fisiologia médica. Crookes era um homem respeitadíssimo. E tantos outros. Alfred Russel Wallace, considerado à época um grande naturalista, o primeiro, porque chega às conclusões a que Darwin chegou sobre a teoria da evolução ao mesmo tempo. Alguns dizem até que ele antecipa Darwin nas suas conclusões. Era um defensor do fenômeno espírita porque assistira esses fenômenos a Alfred Russel Wallace. Nós vamos ter Oliver Lodge, outro defensor dos fenômenos, porque também o acompanhou. E aqueles mais conhecidos do público espírita, como Ernesto Bozano, o Ercole Sciaia, também na Itália, Cesare Lombroso, grande criminalista, médico e advogado também. Então, nós vamos ter Cesare Lombroso também aderindo depois das suas investigações. Nós vamos ter Notzing, na Alemanha. Nós vamos ter Zollner, que era um grande físico e astrônomo também. Todos eles investigaram os fenômenos e chegaram à mesma conclusão. A alma sobrevive à morte do corpo, porque os mortos vieram falar conosco. Aksakov, na Rússia, desenvolve durante muito tempo pesquisas com
a Madame d'Espérance. Existe uma obra muito interessante do Aksakov, que é um caso de desmaterialização, em que a médium, nesses fenômenos, ela desmaterializava o próprio corpo e ficava só o vestido na cadeira. Então, aí explica como Jesus sumia na multidão pelo fenômeno da desmaterialização ou da camuflagem feita por essas energias espirituais em torno dele mesmo. Então, os fenômenos, eles são numerosos. Mas hoje parece que muitos esqueceram desses cientistas que se debruçaram sobre essa pesquisa, sobre essa investigação. E até mesmo, às vezes, no meio espírita, nós ouvimos alguém dizer que não está suficientemente comprovado que a alma sobrevive à morte do corpo. E aí nós diríamos, nós já lemos os relatórios desses grandes investigadores, nós já vimos como é que eles conduziam os fenômenos, os cuidados laboratoriais que eles tinham para poder chegar a uma conclusão, porque não há dúvida. E nós perguntamos que interesse teria um Charles Richer, que interesse teria um William Crookes, que não era espírita, de afirmar esses fenômenos, se isso não fosse resultado das suas investigações. Então, a imortalidade da alma, que é uma consequência da sobrevivência da alma à morte do corpo físico, ela está demonstrada também pela ciência, embora as academias, a Academia de Ciência, ainda não aceite, ainda questione, porque nós tivemos cientistas também que, no início dos fenômenos, eles começaram a duvidar e se afastaram, como é o caso de Faraday, grande físico. Inclusive, quando estudamos a físicazinha básica lá do 2º grau, nós vamos ver lá o Faraday, ele aparece para nós. Mas a grande maioria desses investigadores, eles concluem pela existência da alma e pela sobrevivência da alma à morte do corpo. O Charles Richer, quando na presença do espírito Bienbow, ele, como cientista que era, investigador acima de qualquer coisa, ele traz para a reunião uma solução de água de barita. Então, com um canudo, ele pede ao espírito materializado que soprasse na água de barita. E o espírito, então, toma do canudo e sopra na água de barita, que aí reage com gás carbônico, demonstrando que o espírito realmente estava vivo e respirava. Então, estavam detidos na busca da confirmação do fenômeno espírita. Então, não há mais dúvida, a ciência investigou esses fenômenos. E aqui no Brasil, nós também os tivemos. Nós temos uma médium sobre quem escrevemos o trabalho, que é o livro Ana Prado, A Mulher que Falava com os Mortos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ela é citada por Gabriel Delany no seu livro Reencarnação. É a única médium brasileira de fenômenos de efeitos físicos desse período das investigações científicas dos fenômenos espíritas. Pesquisamos Ana Prado durante vários anos. Colocamos no livro fotografias inéditas. O livro a foto que está na capa do livro, é possível ver perfeitamente Ana Prado num processo de desmaterialização. O seu corpo se torna translúcido, transparente. Nós vemos através dele a palhinha da cadeira. As suas pernas estavam transparentes, a gente vê através dela a madeira horizontal da cadeira. Então, ela tinha fenômenos de desmaterialização. Ela foi citada por Delany no livro
no seu livro Reencarnação, e também nós vamos encontrar 3 artigos na revista do Instituto Metapsíquico de Paris, uma revista que foi fundada e era dirigida por Richer e o Darrier, doutor Darrier, em que aparecia nessa revista nomes como Aksakov, Gabriel Delany e tantos outros, que Delany participou de todas essas investigações. Ele estava em todas elas, é o grande cientista espírita, é Gabriel Delany. Então, eles vêm falar desses fenômenos da Ana Prado. Ela tinha fenômenos que nunca vi na literatura espírita. Em uma das reuniões em que o espírito se materializa, esse espírito que dirigia os seus trabalhos era seu tio materno, era irmão da sua mãe, o Felizmino, mas que eles chamavam de João, porque a primeira comunicação foi no dia em que a igreja comemora o dia de João, o São João chamado. Então, João materializado, a Ana Prado ela ficava numa gaiola de ferro, sem porta. A gaiola ela era suspensa por roldanas que ficavam presas no teto. Então, colocavam numa cadeira que era presa ao chão por grossos parafusos. A cadeira era presa ao chão e ela era sentada na cadeira e amarrada. E depois que ela estava amarrada, eles baixavam a gaiola e fixavam a gaiola no chão também, essa gaiola de ferro. Era uma cela de ferro, estreita, que não dava para uma pessoa passar. E há vários relatos que os espíritos, no caso aí, João materializado, dentro da cela com a Ana Prado, ele passa entre os ferros da gaiola e vem fora. E, determinado dia, ele diz assim: olha, tragam para a reunião algumas sementes de eucalipto, terra e água. E trouxeram, ele não disse para que era. E naquele dia, João pega as sementes de eucalipto, coloca na terra e as cobre ali, coloca água e aplica passes magnéticos. Em 20 minutos, o eucalipto florescia. Em 20 minutos, ele germinava, aliás. Em 20 minutos, o eucalipto estava germinando num fenômeno extraordinário. Certa feita que eu tive a oportunidade de encontrar Divaldo Franco, aqui na Federação Espírita Brasileira, eu falava sobre esse fenômeno que realmente é extraordinário. E eu nunca havia pensado por esse prisma, mas o Divaldo, logicamente, aí, além do conhecimento, a assistência espiritual. E ele disse, ora, mas isso para os espíritos desencarnados não é nada extraordinário assim, porque eles conhecem a lei. Eles conhecem a lei que age sobre essa germinação. E então eles agem sobre ela de acordo com essas leis para que o fenômeno acontecesse. Mas Ana Prado tinha fenômenos de materialização, que nós vamos encontrar os relatos do Frederick Figner, que foi vice-presidente da FED, foi diretor, um grande homem, e a sua esposa, Dona Esther, falando da filha materializada, que ficou mais de 2 horas conversando com eles. Então, as provas, elas são extraordinárias. E nessas reuniões com Ana Prado, estava o governador do estado, o desembargador, o chefe dos tribunais, advogados, pessoas que tinham um intelecto bem desenvolvido e que atestam, foi feito isso através de cartórios, que aqueles fenômenos eram uma realidade. Então, o fenômeno espírita ele já foi sobejamente investigado pela ciência. Tivemos, em dias mais recentes, os fenômenos de Peixotinho, cearense como eu, nascido lá em Pacatuba, Peixotinho, de fenômenos também incomparáveis. Então, o fenômeno espírita, chamado espírita, que desde a época do homem primitivo já fazia parte da vida da humanidade,
ele apareceu de maneira mais intensa. E da mesma forma que Pedro, naquele dia de Pentecostes, ele relembra o que está em Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Alguns textos da Bíblia diz que está no capítulo 3, de 1 a 2. Ele traz para nós, lembrando o que está lá em Joel, dizendo: e disse o Senhor que quando os tempos forem chegados, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi o que aconteceu em Pentecostes, foi o que aconteceu com a vida dos primeiros apóstolos. E foi o que aconteceu com a chegada do Espiritismo. É um novo Pentecostes, é um novo momento em que a mediunidade eclode. Mas nós devemos perguntar, não ficar só no fenômeno, mas nós devemos perguntar: por que os fenômenos? Qual a finalidade desses fenômenos? Allan Kardec, quando define a doutrina espírita, que ele o faz em vários momentos, mas no primeiro capítulo de A Gênese, em que ele diz que o espiritismo é uma ciência de observação, é também uma filosofia que analisa as consequências morais desses eventos. Então, os fenômenos espíritas, eles são chamariz, mas o fundamento dele, além de ser mostrar a imortalidade da alma, é chamar a nossa atenção, chamar a atenção do homem para a sua realidade transcendente, para que, a partir daí, nós penetremos e vamos meditar para entender por que nós estamos na Terra, qual a nossa destinação, aonde iremos, quais são os nossos compromissos perante a lei. Porque, a partir desse intercâmbio, os espíritos têm vindo nos esclarecer e orientar sobre qual o nosso papel na vida. Então, o fenômeno espírita em si, primeiro, como nos diz Gabriel Delany, em seu livro Fenômeno Espírita, o espiritismo é uma ciência que tem por fim a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade por meio das comunicações com aqueles a que impropriamente nós chamamos mortos. Então, a função do fenômeno primeira é demonstrar a existência, a sobrevivência e, em consequência, a imortalidade da alma, para que, a partir daí, com a doutrina espírita, com o desenvolvimento que Allan Kardec deu com os espíritos na sua obra, nós possamos compreender quais são essas consequências morais. Mas muita gente diz: mas e os fenômenos dos dias de hoje? Por que não tem mais fenômeno de efeitos físicos? Muita gente simplesmente diz: não, é porque ele é mais preciso, não precisa mais. Não é isso que os espíritos dizem, que os fenômenos não vão mais aparecer. André Luiz é claro ao nos dizer que os fenômenos tornarão a ser investigados pela ciência, até porque não poderão deixar de ser investigados, mas com outra conotação, uma conotação mais alta, em que um homem melhorado moralmente, nós vamos aproveitar melhor esse intercâmbio, essa realidade. Então, a ciência haverá ainda de se debruçar. Agora, nós devemos recordar uma coisa. Quando Allan Kardec vem dizer para nós que a ciência e o espiritismo se complementam, porque a ciência sem o espiritismo se veria impossibilitada de explicar muitos dos fenômenos a que assistimos. Ele também vai dizer que ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Agora, devemos lembrar que a ciência acadêmica ela tem um objeto diferente da ciência espírita. A ciência espírita veio para estudar e demonstrar ali a nossa condição de espíritos, filhos de Deus, espíritos imortais.
Então, ela se debruça, a ciência espírita, com especialidade nas questões espirituais, e que Allan Kardec vai falar, os espíritos vão dizer, está lá no livro dos Espíritos, na questão 27, que há dois elementos gerais no universo: o elemento espiritual e o elemento material. Então, esse elemento espiritual, o espírito, ele é objeto da ciência espírita. E a ciência acadêmica que nós conhecemos, o objeto dela é a matéria. Então, são objetos distintos. Agora, o espiritismo não pode abdicar do método da ciência, mas algumas coisas a ciência materialista nunca vai poder comprovar, a não ser que mude seu objeto. E se ela mudar o seu objeto, ela deixa de ser ciência materialista. Isso é claro. E nós vemos muitas vezes as pessoas dizer: olha, a ciência vai mostrar isso, algumas coisas. Não vai conseguir, a não ser que mude o seu objeto. E mudando o seu objeto, ela vai se ampliar ou vai se modificar. Mas é fato que, como tudo obedece às leis que foram postas por Deus, a ciência, descobrindo essas leis, que a ciência não cria as leis, ela descobre. A ciência, descobrindo essas leis, vai poder estabelecer para nós conclusões que nos permitam aí uma maior compreensão dessas coisas. Então, o fenômeno espírita é essa realidade que nos acompanha desde o início da humanidade e que tem passado ao longo dos séculos, sofrido ao longo dos séculos restrições, superstições, como é natural, porque nós estamos num processo de aprendizado, mas que hoje, com a luz do Espiritismo, vem tornar a coisa clara, de uma maneira magnífica. Olha que maravilha a gente saber que não morre. Os nossos entes queridos continuam vivos e podem se comunicar conosco, como nós tivemos há poucos dias aqui ainda conosco, o Chico Xavier, de maneira extraordinária, a quem pessoalmente devo, até porque recebi uma mensagem psicografada de um irmão que desencarnou em 1984. Um ano depois, o Chico recebe uma mensagem dele, lá em Uberaba, e as mensagens do Chico são fenômenos extraordinários que comprovam a identidade desses espíritos, e o Chico foi estudado por esses cientistas atuais, cientistas de pouco tempo. Os fenômenos do Edson Queiroz Cavalcante e do Arigó, mais atrás, mas o Edson Queiroz Cavalcante, onde o Dr. Fritz incorporava, e o Edson ficava transfigurado. Eu digo porque vi de perto. Eu assisti, participei das reuniões. Eu vi o Fritz, através do Edson, curar um rapaz paralítico com laudos de médicos do INSS que acompanhavam. E ele coloca agulhas desde em cima na espinha, próximo à cabeça, até embaixo e nos joelhos, e ali borbulhava um sangue escuro que saía. E perguntaram ao Fritz, através do Edson, que estava mediunizado, o que aquilo significava. E ele disse que estavam ali não para substituir a medicina, mas para chamar a atenção do homem de que há alguma coisa no homem, além do corpo material, que é a alma. E dizia que aquele sangue que saía, os espíritos tinham desmaterializados ou conduzido as substâncias que impediam a movimentação desse rapaz, para que ali fosse expelida. E quando ele termina, que tira as agulhas, ele pega na mão do rapaz e ele sai andando. Foi filmado, foi fotografado, eu estava presente. Então, esses fenômenos continuam. Agora, a finalidade maior deles é o nosso desenvolvimento moral, porque a nossa destinação realmente é a felicidade, mas essa felicidade, como nos ensina o Livro dos Espíritos, ela está vinculada a que nos ajustemos às leis divinas. Então, pedimos assim a Jesus que nos abençoe e que mergulhemos nos estudos espíritas, tanto na parte científica, aqueles que são mais afeitos a eles, mas sem nunca esquecermos da parte moral. E aos outros, aqueles que são mais afeitos à parte moral, que a gente avance nessa parte moral, colocando em prática em nossa vida diária,
fazendo da nossa vida aí um espelho desses ensinamentos, através da bondade, do amor, da compreensão, da tolerância, do perdão, do ajuste na sociedade, porque não esqueçamos que cada um de nós terá que dar conta da sua administração. Paz a todos. Muito bem. Um reforço fantástico em termos de estruturação da ciência. Nós queremos agradecer muito o nosso companheiro, que vem nos trazer um espelhamento de veracidade, de fundamentação, né? É muito difícil encontrar, Samuel, balizamentos científicos na doutrina. Aquela correspondência entre a história e a ciência que sempre acompanhou os fatos históricos, né? E você fez isso com uma facilidade descritiva, né? Então, a gente fica muito feliz de ter esses momentos, né, documentados, né? Porque, embora tivemos um problema aí do YouTube, parece que caiu um pouco aí um lado, mas ficou o Face. E só caiu o chat. O vídeo continuou. Ótimo. Então, isso fica documentado na história da sala virtual e fica documentado nas estruturas do YouTube, né? Uma participação que, pelas pesquisas, Samuel, qualquer pessoa que faça pesquisa vai adentrar nesse conteúdo seu, né? Que fica como você está acostumado a produzir acervo histórico, né? Então, fica como acervo histórico também da sua contribuição, a nesga num olhar, né, sobre a estruturação dos fenômenos e a ciência espírita na ciência propriamente, numa visão assim histórica, de lá para cá, né? Então, a gente fica muito feliz com a sua participação. É realmente um documento, né, que nós vamos guardar com muito carinho e acessar quando possível, né, para fundamentar as nossas atividades doutrinárias. Esse seu acervo vai ser fundamental para que nós possamos nos fundamentar e, a partir da página encontrada em que você deixou, fazer as nossas pesquisas. Então, nós gostamos muito da sua participação. Realmente é muito difícil encontrar documentos assim, principalmente em lives, né? E, via de regra, eles fazem uma abertura evangélica, doutrinária, mas, assim, de um enfrentamento de um estudo científico muito bom. Agora, eu deixo aqui a palavra ao nosso âncora Eudes Veras, que vai bater uma bola com o Samuel e os internautas. Eu volto no final para os fundamentos, tá? É isso aí. Obrigado, Luiz. Samuel, nós tivemos aqui uma participação muito interessante dos internautas no decorrer. Nós tivemos uma queda no chat do YouTube, mas logo se restabeleceu. Mas mesmo assim, as pessoas conseguiram ver o vídeo. A palestra não parou. Foi só a comunicação. Mas vamos lá. O canal Ateliê das Artes fez uma pergunta bem interessante. Os fenômenos espíritas podem ser estudados pela ciência? Olha, é o que... Está me ouvindo? Eu está, né? Sim, sim. O que nós abordamos aqui nesses minutos é exatamente sobre essa questão. Os fenômenos espíritas podem e devem ser abordados pela ciência. Por ora, ainda há um grande preconceito. Aquele, digamos assim, boom que houve ali depois de Crookes e alguns outros pesquisadores, com o tempo ele foi caindo em declínio. E hoje ainda há
muito preconceito. Mas nós temos pesquisadores extraordinários. Aqui no Brasil mesmo, nós temos o Alexander Moreira, aqui em Juiz de Fora, com um trabalho extraordinário, ele e a equipe dele, se debruçam sobre esses fenômenos espirituais. E fora do Brasil, nós temos equipes de cientistas que estão debruçados sobre esses fenômenos espíritas. Então, a ciência ainda vai demorar um pouco, pensamos nós, por conta desses preconceitos. E também de programação espiritual, que nós desconhecemos qual é a programação dos espíritos para essa questão. Porque a imortalidade, a sobrevivência e a existência da alma, elas ficaram demonstradas lá naquele período. Então, pensamos que, num outro momento, nós vamos ter novos desdobramentos dessa questão, mas a ciência certamente será chamada, com aqueles que reencarnaram com essa finalidade, a essas investigações outra vez. Que bacana. Aqui também a Laura Santiago. De onde vêm os fenômenos espirituais? Digo, quem os provoca? O médium ou o espírito? Os fenômenos, quem provoca são os espíritos. Agora, precisam do médium para que eles possam acontecer. É tanto que não há fenômeno espiritual se não tiver espírito. Então, o espírito é a causa primária desses fenômenos. Não resta a menor dúvida. Agora, precisa do médium, mesmo naqueles casos de efeitos físicos, mesmo nesse caso de gravação de vozes, como há muito tempo se fala, com o Spiricom e outras técnicas, há a necessidade de um médium, no caso aí, um médium de efeitos físicos, que pode estar próximo ou não, pode ser consciente ou não, mas há essa necessidade, porque o médium é que fornece esse tipo de energia para que é o ectoplasma, termo cunhado por Charles Richer, para a produção desses fenômenos, os ruídos, as pancadas, as materializações, muitos dos efeitos luminosos. Quer dizer, há a necessidade do médium, mas a gênese é o espírito. Bacana, muito bem. Temos aqui também a Elizabeth Cestário. Primeiro ela vem parabenizá-lo pela explicação e depois ela pergunta o seguinte: como você vê o fenômeno da premonição? Olha, o fenômeno da premonição, assim como da retrocognição, o espírito, de alguma forma, ele se desloca, como se deslocasse no tempo. E, normalmente, o que tem acontecido nos dias que passamos, assim, eu digo, nos últimos tempos, é que quando há um fenômeno dessa natureza de premonição, às vezes ele já está próximo de acontecer, a pessoa sente de alguma forma. Mas o fenômeno de premonição é esse momento em que a alma, dizem os espíritos, ela se liberta, embora possa ainda estar no corpo, mas ela se liberta no sentido de viajar ao mundo espiritual, o espírito em si. E aí ele pode perceber algumas coisas do futuro. É preciso ter muito cuidado com a premonição, porque a maioria dos pensamentos, dos sentimentos de que é uma premonição, eles não se concretizam, porque ou pode ser por influência de espíritos brincalhões, zombeteiros, obsessores, como pode ser o engano da própria pessoa. E alguns eventos muito importantes, aqueles que é necessário, de fato, que não tomemos conhecimento ainda, nós não entraremos na posse dele. Nós vemos hoje muita gente falando da hora derradeira, que está chegando o dia. E eu, quando falam isso, eu lembro de Mateus, no capítulo 24, e quando ele vai falar, Jesus vai falar sobre o seu discurso escatológico, que seriam aqueles eventos do final dos tempos. Perguntam a Jesus: Senhor, mas quando isso se dará? Ele diz: eu não sei, ninguém o sabe, só o Pai o sabe. Aí precisamos ter cautela com as premonições. A gente não consegue ver nem as coisas que estão aqui no mundo material, mas é
uma libertação da alma que vê alguma coisa do futuro e que é permitido. Aí ele pode trazer essa informação e passar para as pessoas. É um fenômeno natural. Mas pode ser um fenômeno mediúnico, porque quando ele sai, entra em contato com os espíritos que lhe dão informação, como pode ser um fenômeno anímico, ou seja, a própria alma que faz isso. Nesse caso aí não há uma relação mediúnica. Entendido. E aí, vamos entrar então nesse animismo, né? A Elizabeth Sestário ainda continua. Nas sessões mediúnicas, vemos uma grande preocupação com o animismo. Essa preocupação tem validade? Olha, realmente, assim, em alguns lugares, o animismo tomou, ou o movimento contra o animismo tomou áreas de inquisição nos centros espíritas, em que há uma vigilância tão, digamos assim, perversa até, que impede que o médium vença aquilo e siga adiante no desenvolvimento das suas faculdades. Porque o que é o animismo em si? É a manifestação da alma do próprio médium, do seu próprio espírito, que tanto pode ser uma lembrança de vidas passadas, ou uma coisa recente, alguma coisa que ele passou. Então, ele passa isso. E quando há sofrimento, os espíritos orientam, que eles, André Luiz vem nos falar isso, Emmanuel também, nesse caso, eles devem ser atendidos como se fosse um espírito. E os dirigentes das reuniões aí têm a obrigação de conhecer e ajustando e conduzindo. O animismo é diferente, note-se bem, o animismo é diferente do falso fenômeno, de quando está acontecendo. São duas coisas distintas. O animismo é uma coisa natural. O falso fenômeno é uma deficiência da pessoa, ou moral, ou espiritual, seja lá o que for. Mas ainda nesses casos, manda a caridade cristã que nós tratemos com zelo para ajudar as pessoas a saírem. O que é que acontece muito nos grupos mediúnicos? As pessoas colocam os médiuns lá para desenvolver, como você coloca batata no chão para que ela enrame e deixa que ela cresça. E o médium iniciante precisa de orientação, precisa de estudo. O animismo é uma coisa natural. Aliás, ele está sempre presente em todas as comunicações. Há uma mensagem do Espírito de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, em que ele vem nos dizer que toda comunicação mediúnica é resultado do ambiente em que ocorre, do médium que a permite e do espírito que a traz. Ou seja, toda mensagem mediúnica, ela tem uma influência do meio onde estamos, tem influência do próprio médium que deve ser diminuída ao máximo para que esse animismo não interfira, e do espírito. E onde é que não vamos ter animismo? Talvez na escrita direta, porque o espírito escreve lá sem ninguém estar ali, mas mesmo assim precisa ter um médium. Então, o animismo, na verdade, faz parte do fenômeno. Até porque o médium, ele coloca um pouco dos pensamentos dele no momento da comunicação, né? Isso, porque os espíritos trabalham com o que o médium tem. Por exemplo, é como se alguém fosse fazer um bolo. O médium tem que ter a farinha, o leite, o ovo, o açúcar, que você precisa para fazer o bolo. Agora, a receita é do espírito. Verdade. Então, sempre tem. Tem mais uma aqui, vamos lá. A Eliane Manfrim. Se possível, poderia nos falar do magnetismo? Já temos Instituto do Magnetismo? Não sei, não ao que sei na doutrina. Então, ela quer que você fale um pouquinho do magnetismo. Olha, o magnetismo surgido com Mesmer, Antoine Mesmer, foi também estudado por Allan Kardec. E Kardec fala de uma proximidade muito grande entre os fenômenos espíritas e o magnetismo, porque eles teriam, digamos assim, além de uma semelhança, eles têm pontos de contato. Mas o magnetismo em si, ele é anímico, diferente do fenômeno espírita, que o fenômeno espírita sempre tem o espírito. O fenômeno de magnetismo, embora o fenômeno espírita também tenha magnetismo,
mas o magnetismo puro não tem a influência dos espíritos. É por isso que Allan Kardec, quando estuda essa questão com os espíritos, ele diz: o médium não tem direito a cobrar pelo que faça, pelas curas que realize, pelas mensagens que traga. Por quê? Porque ele é intermediário, aquilo vem de outro. Mas o magnetizador, ele pode cobrar pelas coisas que faça, porque ele está dando a própria saúde, está dando seu próprio esforço. O difícil para nós que somos espíritas é fazer as coisas sozinho. E como a gente, digamos assim, prefere mais cautela, vamos saber que o fenômeno espírita sempre tem uma parcela de magnetismo, mas ele nunca é puro. Mesmo aqueles que são, digamos assim, magnetizadores profissionais, que não têm nenhuma vinculação com o espiritismo ou com qualquer outra religião, normalmente, nesses casos de cura e outros, eles não agem desacompanhados dos espíritos. Mas, como eles ignoram essas presenças, eles podem cobrar, até o dia que descubram que não estão sós. Que bacana. Daniel Rosa de Assis. Agora, vamos trabalhar a pergunta dele. Poderíamos afirmar que a seara espírita está se atendo menos ao fenômeno e se atendo mais à transformação moral, evangelizando por Kardec e complementando por Chico Xavier? O Daniel Rosa é de Goiânia. Olha, nós temos visto o movimento espírita já de muito tempo se detendo de maneira mais acentuada na questão moral. Nós temos visto no movimento espírita um crescimento dos estudos em torno da mensagem do Cristo. Inclusive, se tem muito saído do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz só alguns dos textos evangélicos, para buscar, inclusive no Antigo Testamento, alguma coisa que possa servir de base a essa reforma moral. Então, de fato, o movimento espírita tem investido nisso. E há uma necessidade para que nos melhoremos. Agora, não podemos esquecer que doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Agora, fazer ciência é diferente de estudar os que os cientistas fizeram, por exemplo. Eu não sou cientista, eu estudo o que eles pesquisaram, então não sou cientista. O cientista é aquele que vai lá. E esses são poucos. A nossa necessidade, de fato, ainda é moral, para que, melhorando-nos espiritualmente, moralmente, nós possamos, na hora que entrarmos na posse dessa investigação científica, fazer bom uso dela. Mas tem se esquecido muito a ciência espírita, e isso também não podemos fazer. Agora, tem que ser feito com critério, é preciso que sejam selecionados aqueles que têm real afinidade, sem assodamento, com calma, e entender que o espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, porque muita gente quer saber só de ciência, e não é um problema de agora. Quando a gente mergulha na história do espiritismo, final do século XIX, começo do século XX, por exemplo, para falarmos aqui do Brasil, nós tínhamos duas correntes de pensamento, a corrente chamada dos místicos e a corrente chamada dos científicos. Por exemplo, Bezerra de Menezes era da corrente dos místicos, porque dizia para nós que nós temos uma necessidade premente, que é a reforma moral. Então, tínhamos que buscar no Evangelho de Jesus a solução desses problemas. E tinha aqueles que achavam que não, tinha gente que dizia até que não precisava do Evangelho, o Espiritismo, que era para ser só ciência. Mas o Espiritismo, só como ciência, ele seria como qualquer outra ciência. O Espiritismo é que explora as consequências morais do que a ciência nos apresenta. Então, essa busca pelos estudos do Evangelho da moral, ela vem dessa necessidade de nós melhorarmos espiritualmente, mas não podemos esquecer da ciência. Nós precisamos, pelo menos, estudar e ler a ciência, para que nós não achemos que o espiritismo é religião. E Allan Kardec teve cuidado com essa questão, porque ele começa dizendo sempre que o espiritismo é uma ciência. E por que ele dizia que o espiritismo era uma ciência? Nem falava em religião, principalmente no início.
Porque a França, na época, a França não, a Europa e o mundo, mas vamos falar aqui da França, onde aconteceram os fenômenos. Nós havíamos saído da Idade Média ali por benefício do iluminismo. E o iluminismo se trouxe essa libertação para o pensamento do homem, também mergulhou o homem na descrença. Ele provocou um divórcio entre a ciência e a religião. Então, se Allan Kardec fosse falando logo do aspecto moral das questões religiosas, o espiritismo não teria sucesso. Ele começa pela ciência, que era o que estava em voga, o positivismo estava no auge naquele tempo. Então, ele começa por ali. Mas, quando a gente estuda Allan Kardec, a gente vai vendo que ele vai acrescendo, não é mudando, ele vai acrescendo novas informações, colocando essa questão moral, a ponto de chegar, nós vamos encontrar esse texto, por exemplo, na Revista Espírita de 1864, e no número mais adiante, se eu não me engano, de 67 ou 68, mas em 64 está lá, no mês de dezembro, em que Allan Kardec vai fazer um discurso, e ele diz que o espiritismo sim é uma religião, e disso nos ufanamos. Não é uma religião no molde das hierarquias, em que há um chefe, subchefe, e que nós temos isso nos centros espíritas, nas federações, porque nós somos organizações, somos sociedades, então precisa, mas que isso não distingue uma pessoa da outra. Então ele diz que nós somos religião por essa questão moral. Então nós somos sim a religião, e nós precisamos melhorar moralmente para saber o que fazer com que a ciência nos apresente. Que legal, que consideração magnífica. O Ivan Sintra, ele vem lá e diz para a gente, muito bom, informações preciosas, reforçam ainda mais os fundamentos da doutrina dos espíritos. Dentre eles, a imortalidade da alma, que tanto alento tem levado a muitos corações. A Luzia Afonso Cabral, ela volta no assunto da premonição e fala se há, dentro do seu comentário, uma diferença quando ela acontece em sonhos. Não há diferença. O que acontece é que quando acontece em sonho, a alma está mais liberta. Mas, de qualquer forma, também, a alma, mesmo estando fora do sonho, ela está ligada ao corpo. Então, ela sofre a influência da matéria, porque ela não está inteiramente desligada, está vinculada pelo chamado cordão umbilical. O cordão de prata, que, aliás, vamos encontrar uma definição maravilhosa sobre esse cordão de prata, quando nós estudamos Eclesiastes 12:6, está lá no Antigo Testamento. Então, a alma está ligada, sofre isso. Além do que, fora do corpo, quando saímos do corpo pelo sono, nós levamos as nossas angústias, as nossas esperanças, as nossas expectativas, e nós aí, quando voltamos para o corpo, o cérebro ainda não está pronto para armazenar toda essa informação. E há uma confusão. André Luiz coloca o caso de uma moça que vai visitar, eu acho que é isso, vai visitar a mãe no mundo espiritual, e alguém estava falando mal, havia uma dissensão, e ela acorda como se fosse um pesadelo, que cobras quisessem atacá-las e animais estranhos a buscassem. Então, mesmo fora do corpo, nós estamos sujeitos. Às vezes, uma alimentação indevida nos leva a pesadelos, ou a perseguição de espíritos no mundo espiritual, porque é um risco o desdobramento sem essa estatura espiritual, porque nós ficamos também mais à mercê dos espíritos inferiores se descermos em vibração. Se for nessas vibrações negativas, nós descemos com eles. Então, há um risco muito grande nos processos de desdobramento, seja natural, seja provocado, ou simplesmente no sono. Daí a importância da oração antes de dormir, para que os espíritos bondosos nos assistam e para que nos elevemos até ele. Se tivermos alguma revelação no mundo espiritual, ela deve ser sempre para o nosso benefício. Nunca vamos considerar as tragédias como sendo aviso dos espíritos, que até podem acontecer. Mas eles não estão aí para nos assustar, mas para nos auxiliar. Claro. Juscelia Lima Barbosa. Você falou do animismo, né? Através da sua resposta. E ela pergunta como distinguir o animismo da mistificação. Ora, para o
o investigador, para o doutrinador, para as pessoas que acompanham, é sempre muito difícil fazer essa distinção, a não ser quando os espíritos orientem. Quando é mistificação, há alguns recursos que podem ser utilizados, porque os espíritos mistificadores, normalmente, eles se valem de nomes de pessoas muito elevadas, um Bezerra de Menezes, um Eurito Barçanufo, e quando você vê a mensagem que você compara com o que aquela pessoa era, ou com outras mensagens desses espíritos através do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, do Raul Teixeira, que são médios que têm um trabalho estruturado, às vezes a gente percebe aí que há uma distância muito grande, não de vocabulário, que o vocabulário quase sempre é do médium, mas de ideias, de conteúdo. Nesse caso, nós vamos dizer que há uma mistificação. Mas no caso do animismo, é mais difícil. Mas, mesmo no caso do animismo, se for animismo mesmo, as ideias às vezes são repetidas, o médium vai repetir isso reuniões a reuniões, porque é uma coisa dele que precisa ser tratada. Isso é diferente, por exemplo, do médium, que recebe muitas comunicações, por exemplo, de espíritas suicidas. Ele tem compromisso com espíritos que estão nessa condição. Isso não quer dizer que isso é mistificação ou animismo. Ou aqueles que recebam espíritos violentos, vingativos, sempre tem esses compromissos com eles. Há um ajuste vibratório com essa classe de espíritos para facilitar as comunicações. Isso não tem a ver com animismo e nem com mistificação, mas a tarefa que cada um traga consigo dentro do campo da mediunidade. Podemos lembrar, citar Allan Kardec, né? Passar pelo crivo da razão. Fazer o estudo, né? E aí fazer com o Espírito que nos diz que era discípulo de Paulo, que é preferível desprezar 9 verdades do que aceitar uma mentira, que o povo aumenta para 99, não é 99, só são 9, está lá no texto. Né? É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, por exemplo, tem gente, às vezes, que já chega no centro espírita já com um livro pronto para publicar. É preciso que as pessoas avaliem, porque aquilo ali vai correr mundo, sobre o aspecto doutrinário e também sobre o aspecto linguístico, porque a literatura espírita, ela, a partir de Kardec, a gente vê que é um texto de qualidade. Então, não custa nada nós levarmos para as pessoas verem. Tem gente, não, mas o Espírito trouxe assim, temos que publicar assim. O Espírito não trouxe assim, não, ele trouxe a ideia. O médium construiu. E Allan Kardec fazia isso, por exemplo, na mensagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Advento do Espírito de Verdade, que é a mensagem belíssima. Nós vamos encontrar essa mensagem no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, em que Allan Kardec faz um estudo e diz que aquela mensagem havia sido assinada por Jesus. E ele diz que, em respeito a esse nome, não que não fosse Jesus, ele não ia colocar o nome de Jesus. Mais tarde, nós vamos encontrar essa mensagem que estava no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi publicado, a primeira edição, em 1861. Depois nós vamos encontrar no Evangelho, que ele é de 64. Allan Kardec melhora a mensagem. O texto é o mesmo, mas ele corta alguns pedaços de frase, modifica, ele coloca vírgulas, ele melhora o texto. Então, o texto mediúnico não é do jeito que vem, você tem que publicar, ele precisa passar por uma revisão, porque há a participação do médium, e o espírito pode não ser tão letrado na nossa língua. E isso são cuidados que devemos ter para preservarmos, não a imagem do espiritismo, porque ela é intocável, está lá, mas a nossa imagem, o que estamos fazendo do espiritismo e do movimento espírita em si. É isso aí. André, poderia falar algo de como fica a circulação sanguínea do médium no processo de desmaterialização do corpo dele? Olha, eu não tenho nenhuma informação a respeito e não lembro de ter lido nada a respeito. No caso da desmaterialização lá trazida por Aksakoff,
simplesmente desmaterializa. Na verdade, esse processo de desmaterialização sugerem alguns estudiosos que há uma dissociação porque muda o estado vibratório do corpo. Então, ele desaparece, ele deixa de estar naquela agregação. E depois volta digamos assim, a se condensar. Uma coisa que pensamos por nós mesmos, e que nós aprendemos isso na doutrina espírita, é que o perispírito é o elemento modelador do corpo físico. O perispírito é que arranja, é ele que sustenta. É tanto que quando há a desencarnação, que o espírito se afasta, o corpo dissocia e não tem mais jeito. Por quê? Porque o espírito não está mais ali para reparar isso. Então, talvez isso seja uma função do perispírito. O perispírito é que guarda essa forma, não saberia dizer como, mas é bem lógico que ele guarde isso e ele reagrupe da forma que ele está, porque o perispírito foi preparado para essa impressão. Que bacana. É uma opinião pessoal. Nunca li nada a respeito. Não, mas faz todo sentido. O corpo físico se molda em torno do perispírito. Então faz todo sentido a sua colocação. José Alberto Seba. A cromoterapia também recebe influência espiritual? E, se positivo, como podemos facilitá-las? Na verdade, a cromoterapia ela não é uma terapia espírita. A terapia espírita é passe e água fluidificada, prece, reunião pública. Sem diminuir o valor da cromoterapia. Até porque se conhece muito pouco ainda o alcance dessa influência a nível científico, ou seja, as academias não têm se posicionado. Qual o benefício da luz azul, da luz roxa, da luz amarela? Nós vamos ver os espíritos sugerindo, como é o caso de André Luiz, que na reunião de passe, na reunião mediúnica, a luz seja diminuída, porque ela costuma dissociar algumas substâncias que eles trazem para o ambiente, como no caso das materializações. Mas mesmo na materialização, a gente aprende que, com o passar do tempo, o médium, muitas vezes, e muitos deles conseguiram, fazer o fenômeno à luz clara. Então, não é uma regra que esteja escuro para ter o fenômeno de materialização. Ana Prato fazia em luz clara, Eusápia Paladino também, assim como a Florence Cook. Mas o fato é que a cromoterapia ainda não há um estudo. Agora, se há uma presença do mundo espiritual, é bem provável, porque em todas as terapias de assistência à saúde humana, como nas salas cirúrgicas ou no diagnóstico que o médico vai fazer, os espíritos inspiram aqueles que estão ali com essa finalidade. Mas não é uma prática espírita e não há um estudo conclusivo. Da cromoterapia, a radiestesia também, não há... A gente sabe que há uma influência, mas nós não podemos definir qual. E pensamos que a casa espírita deva evitar. Se alguém quer fazer em casa, em outro lugar, na sua clínica, não, o espiritismo não é contra isso de forma alguma, mas não é uma prática, não é uma terapia espírita. Deixa de ter a concordância do posicionamento de Allan Kardec dentro da codificação, né? Isso. Como você disse, o passe é o que a gente tem de melhor e a única comprovação de eficácia que nós temos. Isso mesmo. Jean Odenel. Só tem essa e mais uma, viu, Samuel? Tá terminando. Não, tudo bem. Eu estou em Por 40. que nunca nos lembramos de nosso estágio na erraticidade? Às vezes é mais fácil rememorar uma encarnação passada do que um estágio no mundo espiritual. Para não desanimarmos aqui? Olha, essa lembrança de vidas passadas, ou do que fizemos na erraticidade, ela pode não ser benéfica. A grande maioria de nós, em passado recente, nós cometemos desatinos. E, lógico, sofremos na erraticidade com isso. Antes de podermos ter a oportunidade de retornar, de retomar a caminhada, porque é da lei que a cada um seja dado segundo as suas obras, que não é uma, digamos assim,
Não é uma questão só filosófica, religiosa que Jesus tinha colocado, a ciência já chegou a essa conclusão, que é uma lei universal. Quando Newton enuncia a sua terceira lei da mecânica, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário, é a cada um dado segundo as suas obras. Então, em função disso, nós não lembramos. E aqueles que lembram alguma coisa, alguns lapsos, têm um porquê. Ou para a sua reflexão, já podem lembrar disso, ou até mesmo como uma punição, mas não devemos buscar, porque o esquecimento das vidas passadas, do que nos aconteceu ontem, ele é benéfico. Mas até Kardec pergunta aos espíritos, mas como vamos saber? Ele diz, olha quais são as tuas tendências, para saber quem fores. Ora, se a minha tendência, por exemplo, seria o desregramento no álcool, ou no fumo, seja lá no que for, é possível que eu tenha sido alguém que, numa vida passada, me entreguei a isso, ou estou sob a influência dos espíritos dessa natureza. Então, eu vou me conhecendo, nós vamos nos conhecer pelas nossas tendências, e, por hora, isso é suficiente. Não saber o que fomos e nem o que fizemos na erraticidade. Né? Que coisa linda. Rejane Lúcia. O médium, com a alma orgulhosa de suas capacidades mediúnicas, pode dar ensejo à participação de espíritos zombeteiros? Só dá. Porque a vaidade, diz os espíritos, Allan Kardec nos alerta, que a vaidade e o orgulho têm perdido muitos médios, que começam inicialmente muito bem. Depois se acha o próprio Jesus. E aí terminam presas de espíritos zombeteiros, de espíritos brincalhões, porque a mediunidade em si, nós aprendemos, e está lá dito, que a mediunidade em si não significa comunicação com os espíritos superiores, mas uma disposição para servir de intermediário aos espíritos, tanto aos bons como aos maus. Qual é a diferença que vai fazer no uso da mediunidade? É a questão moral. E o egoísmo é frontal a essa questão. Os espíritos são claros, colocam lá no Livro dos Espíritos que a maior chaga da humanidade, ou seja, o vício mais difícil de retirarmos de nós, é o egoísmo. E vão dizer para nós que o egoísmo é filho do orgulho. Então, o orgulho, ele é desaconselhável. É certo que todo mundo sempre tem uma pontinha de vaidade. Quem é que não tem? Talvez não seja nem vaidade, mas a satisfação do dever cumprido, da palavra dita, mas é natural do ser humano que ainda haja resquícios, e ela só passa a ser um mal muito grande quando ela domina o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer. Nós deixemos de fazer para servir o Cristo, para servirmos a nós mesmos. E aí é um passo para a queda. Que coisa linda. Agora tem a última pergunta, e Luiz Carlos já vai voltando para a gente e partir para o encerramento. Léo Manso Ribeiro. Qual a sua opinião a respeito do futuro do espiritismo no Brasil? Olha, a minha opinião pessoal a respeito do espiritismo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é que ele vai assumir de fato o seu lugar. Nós temos tido percalços? Temos. Mas quando a gente olha a história do espiritismo, eu sou pesquisador da história do espiritismo, escrevi alguns trabalhos sobre isso e continuo fazendo isso. Em todas as épocas, nós tivemos dificuldades no movimento espírita que apontava até para não ter um futuro. Mas quem conduz isso é Jesus. E se ele determinou que as coisas vão acontecer assim, ela vai. Nós temos a obra de Humberto de Campos, que é muito criticada por muitos, que é O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pessoalmente, penso que aqueles que criticam a obra, a maioria não leu. E se leu, não estudou. E entender que o espírito Humberto de Campos ali, ele romanceou a história. Eu já vi gente dizer, ora, mas disse que Jesus não sabia onde ficava o Brasil. Isso é recurso literário do autor para tornar o texto mais apetitoso para que as pessoas leiam. Lógico que Jesus sabia,
mas ele colocou isso assim como quem vai fazer cinema de um livro. Ele não coloca o livro no cinema, mas ele se baseia naquilo. Mas no cerne do filme está a história. Então, no cerne do Brasil, o coração do mundo, está essa destinação do Brasil. É um plano de trabalho e que está em execução. Então, eu vejo a doutrina espírita, não só no Brasil, mas fora daqui, como uma realidade, até porque é a terceira revelação. Então, apesar dos homens, a doutrina vai seguir. Se nós vamos atrasar esse processo, aí é um problema nosso, nós poderemos sofrer. Mas o futuro, o Espiritismo permanecerá, porque a verdade é luz, e contra a luz, as trevas não podem sobreexistir. Que coisa linda. Eu costumo usar uma frase que eu ouvi há alguns anos, que diz que o Espiritismo, com seus pouco mais de 160 anos, né, o Consolador Prometido, nós, então, em planos diferentes, entre ida e vinda, erraticidade e plano físico, possivelmente, a grande maioria absoluta é espírita pela primeira vez. Isso. Ou seja, na próxima gestação da nossa turma, que a coisa começa a andar melhor, você não acha? A gente melhora um pouco. Agora, tem muita gente que já teve a primeira vez e continua tropeçando, porque é da nossa natureza. Eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre a história do Espiritismo no Amazonas, escrevemos um trabalho sobre o Espiritismo no Amazonas, foi publicado em 2004, esse trabalho. Então, eu estava pesquisando aqueles primeiros espíritas que chegaram no Amazonas, que era um movimento muito avantajado. Na verdade, naquela época, só tinha mais movimento espírita, só Alagoas, que era muito intenso, São Paulo, o do Amazonas era maior ainda, e o Rio de Janeiro. E eu estava pesquisando essas pessoas, os pioneiros, e escrevendo sobre eles. E o Raul Teixeira, com quem temos a alegria de ter uma amizade, ele chegou sem, assim, não estávamos nem tocando no assunto. Ele olhou para mim e disse: Sam, você é um desses velhos que você está pesquisando aí. Eu digo: rapaz, eu já fui espírito, não me emendei. Então, a coisa, eu devia ser assim muito ruim na outra encarnação. Então, alguns de nós estamos não pela primeira vez. Ou já acompanhamos até do mundo espiritual como espírito, tudo isso aí. Mas muita gente está pela primeira vez e a coisa há de melhorar. E eu não acredito que piore antes de melhorar. Nós estamos... Porque isso seria negar a lei de evolução. Sem dúvida. A lei de evolução é o determinismo que paira sobre nós. Todos nós chegaremos lá um dia. Samuel, muito foi bem. Uma alegria imensa, imensa. Dá para ficar até na madrugada, né? Obrigado a vocês aí. A gente tem, por exemplo, dois exemplos marcantes. Né? O do Chico, que ficava até o sol raiar, e do Divaldo. Aí o Divaldo ficou nos momentos da velhice, e agora ele vai até o máximo lá na mansão, que eu já fui lá, é coisa de 22h30, né? 23 no máximo. Mas você é jovem, e nós também. Comparado com ele, estamos jovens, mas rapaz, dos 60. Viu? Eu fiquei muito feliz pela sua espontaneidade, a sua disponibilidade, né? Às vezes a gente conversa com algum estudioso da doutrina, é muito reticencioso, preocupado com descanso e tal, e você é o trabalhador, assim que parece que 50 anos eu te conheço. Tal como eu tenho uma energia que não sei de onde vem. Mas o Espiritismo é essa alegria para a gente, é vida. Vamos dizer, eu morro disso. Né? Exatamente. É uma felicidade. Nós queremos pedir a você, aqui nós temos um hábito bom, né? E daqui 30 dias a gente faz um remember. Então, você vê daqui 30 dias, deixar uma noitezinha lá livre para a gente bater um papo. Vai ser uma honra, Samuel Magalhães. A nossa missão aqui na sala virtual
palmilhar por outros caminhos das outras salas. Por exemplo, conversando com o Campetti, através aí do nosso Eudes Vera, nosso querido companheiro, que tem um livro publicado e outro já no prelo na Federação. Conheço o livro do Eudes, né? Eu já era nisso. É o Eudes do livro, então já sei quem é. Então, ficou fácil estabelecer esse intercâmbio. Eu acho assim que o trabalho que vocês desenvolvem é lindo, mas ele é pouco publicado, Então, essa missão da sala toda quinta-feira é abrir esse campo aos trabalhadores, né? Foi, até agora, um dos momentos mais belos da minha vida, conhecer aqueles que a gente acompanha há tanto tempo, sem ter o visual. Menos o Godinho, que já veio 2 anos aqui fazer périplo, né? Mas é uma alegria imensa tê-lo aqui. Eu quero Tiaquinho ar de fluidos altamente benéficos, bondosos, de muita amizade, que você se sinta assim fortalecido conosco, porque nós nos robustecemos com o seu conhecimento. Tá, eu que agradeço assim, a vocês, a alegria. E é como se a gente já se conhecesse, o livro de Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito se amar. E a gente sente que isso é verdade. E, lógico, estou à disposição para vocês, se for útil, para a Sala Joana de Ângeles. Podemos discutir os temas, falar sobre cristianismo primitivo, para mudar o leme, mas fica com vocês aí, se acharem que vale a pena, estou à disposição. Ótimo. E é desvanecedor o seu trabalho no perfil biográfico da sua vida. Eu achei uma coisa fantástica. Deixa eu mostrar aqui a capa do Ana Prado. Não sei se todos já conhecem. Que coisa abençoada. Esse aqui foi publicado pela FEB, e tem também esse do Richer, que vai sair uma nova edição, ele já está na 4ª. Isso aqui vai ser a nova edição, porque o Richer esse ano faz 170 anos. E a gente vai trabalhando. Um amigo meu disse, mas você escrever um livro, diga a coisa mais fácil. O difícil é fazer o que o livro está lá dito. Mas escrever sobre os outros é coisa fácil. O difícil mas o esforço... A pesquisa... O esforço é muito grande, né? Trabalho de pesquisa. Você falou agora há pouco do animismo, né? Não existe comunicação mediúnica sem animismo. Não. É óbvio. É verdade. Eu fiz um seminário sobre isso, né? O Hermínio Corrêa de Miranda, ele é incisivo. É muito bom, Hermínio, né, rapaz? Sem comunicação. Maravilhoso, Hermínio. Não é verdade? Sem animismo não tem comunicação. O diálogo com a sombra dele é fantástico. É impossível que... Tabu, né? Porque o abuso, sim, mas o animismo é necessário. Né? Deus que ilumine você. Eu estou saindo da sala, o Eudes também, e você faz uma mensagem para nós guardar no imo do nosso coração. Olha, a mensagem que posso deixar é aquela que falei ainda há pouco de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito se amar. E o mundo precisa de amor. Nós precisamos de amor. O amor é a quintessência, o amor é a reunião de todas as virtudes. E no amor, sim, nós vamos encontrar a paz, a felicidade, e como nos diz o apóstolo, nós poderemos ver a Deus, compreendê-lo. Muita paz a todos e muito obrigado.